Bom, sejam bem-vindos. Vamos fazer a prece para começar? Depois a gente conversa. Ó, bem a minha cara, os infortúnios ocultos. Bem fácil de filho caindo de brinquedo, viu? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentando de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no peito que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da sua família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo aquilo que necessitam os seus protegidos, que todos lhes recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seu irmão e filho de Deus todos aqueles homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde você mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é um anjo de consolação na terra. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em favor dela ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem em prece. É isso aí. Mestre Jesus, amigo amoroso, Joana de Ângeles, falangeiros de Francisco de Assis, de Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, e tantos quantos trabalham nesta casa, amigos dedicados, leais à causa do bem, incontáveis que são, aqui hoje presentes em auxílio a cada um de nós, e em especial às nossas crianças. Agradecemos a todos vocês pela oportunidade de aqui nos encontrarmos em busca daquilo que nos sustenta de maneira verdadeira. Que bom que conseguimos tempo na nossa rotina, em meio a tantas obrigações, para nos dedicarmos àquilo que é definitivo e verdadeiramente importante, as questões de ordem espiritual. Que os nossos filhos, assistidos que certamente estão nesse momento, possam ser amparados na sua saúde, no esclarecimento de que precisam, na compreensão das suas dificuldades, na organização das suas metas existenciais.
já que as suas vidas iniciam mais um ciclo, que a espiritualidade amiga os estejam preparando para todas as suas necessidades. Em qualquer que seja o momento de dificuldade, de amparo de que necessitamos, a tua presença amiga, Senhor, se faça presente dentro do nosso lar. Que as nossas famílias, os nossos relacionamentos, as nossas dificuldades sejam colocadas nas tuas mãos, a fim de que tu nos auxilies, trazendo paz, equilíbrio, conforto, prosperidade, amor, e que a tua inspiração se faça presente em nós, para que a gente possa atuar sempre que possível como exemplo para os nossos filhos. Que a cada momento da nossa rotina, esquecidos da importância que tem o exemplo para eles, nossos filhos possam observar em nós um exemplo a ser seguido. Dá-nos, Senhor, a tua força para que consigamos alcançar essa meta. Auxilia ainda, Senhor, as nossas casas, para amparar aqueles que lá estão e que também precisam de ti. Que os nossos cônjuges, as pessoas que trabalham na nossa casa, os nossos pais, onde quer que esteja o nosso pensamento agora, Senhor, dirige também a eles o teu amor, o teu amparo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, gente. É bom vê-los de novo, né? Estava de férias, né? De férias de seja, para cuidar do miúdo. Vou fazer o relatório geral, para não ter que repetir de um em um, né? Sejam bem-vindas. O miúdo caiu de 3 metros de altura, situação nada afligente, né? E está todo engessadinho. Até hoje está lá engessadinho. Pelo menos tirou o gesso da perna. Quem estava com gesso no braço direito, gesso no braço esquerdo, gesso na perna direita, fazendo fisioterapia para luxação de quadril, pinçamento de nervo ciático. Sabe aquela coisa toda, o pacote completo? Aí está ótimo agora, graças a Deus. Está com gesso, mas não tem nada assim, não tem sequela para trabalhar, não tem nada, deu tudo certo. Só falta aí mais uns 10 dias de gesso, né? Já está até com os dedinhos que estão de fora, jogando no tablet, assim. Já está dando jeito de jogar no tablet, é porque já está recuperado, né? Então deu tudo certo, graças a Deus. Foram momentos difíceis, mas passaram. Ficou muito aprendizado, graças a Deus. Tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas preces, obrigado pelas mensagens carinhosas. Foi muito lindo, adorei vocês. A ponto de, olha, tem um monte de gente que eu não conheço você, tá vendo? Vocês já chegaram e eu não estava aqui para poder acompanhar vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Tem alguém que está chegando hoje? Opa, aí, tá, tem gente nova, sejam bem-vindos. Você também nova, mas você, juro que você é nova? Eu te conheço. É? Gente, então a gente se conhece de... Isso é terrível, né? Que eu tenho um negócio do desdobramento, que eu lembro dos negócios, mas eu nunca lembro se foi, se não foi, se foi aqui, foi lá, como é que foi o negócio. Aí eu digo, oi, tudo bem? Ah, que... Aí a pessoa, tá maluco, eu não te conheço, né? Aquela coisa... Aí eu digo, né? Foi errado. Fala, meu amor, você quer falar com alguém? Está procurando alguém? Fala. Agora todo mundo olhou para você mesmo, pode falar. Você quer um lugar para sentar? Ah, senta aqui mais na frente, vai preenchendo para cá. Eu costumo dizer que dessa porta para trás, gente, sentam os obsessores. Vocês param de sentar aí atrás, tá? Tá? Vocês param de sentar aqui, sentam os obsessores todos, a gente bota para sentar aí atrás. Brincadeira, mentira isso. É para vocês sentarem aqui mais para frente, tá? Sejam bem-vindos, meninos. Bom, vamos lá. Hoje, qual é o tema? Vocês sabem qual é o tema de hoje? Não? Pelo que me passaram é ciúme, né? Ciúme ainda? Ciúme, então tá bom. Quem é ciumento assumido? Opa! Ixi, quer desabafar, amiga? Fala pra mim, você pega no pé mesmo assim? Tô me cuidando, é ótimo. Ele que se cuide, não é você que se cuide, tô brincando. É todo mundo, é com todo mundo assim? É geral? É? Então é patológico, amiga. Isso, seja bem-vindo, estou de brincadeira. Vamos lá, o nosso capítulo de hoje, a fonte de hoje, é o capítulo 7 do Conflitos Existenciais. Aliás, tem conflito existencial pra caramba aqui dentro, e é um livro assim,
eu acho importante, né? Tudo bem, todo mundo que chega aqui recomenda alguma coisa, vocês têm mais recomendação do que tempo para ler, eu sei disso. Porém, eu não deixaria de ler Conflitos Existenciais, mesmo, porque é um livro que precisa ser lido, né? Você vai se reconhecendo, um negócio impressionante, menino. E eu tenho isso. Aí tá, outro capítulo. E eu também tenho isso, né? Sabe? É minha vida representada num livro, chama-se Conflitos Existenciais. É sério mesmo, é um bom livro, é um livro que mexe bastante com a gente. Eu digo que não é um livro para bater meta de leitura, é para ir assim, lendo e digerindo aos poucos, refletindo. Eu me lembro que a primeira vez que eu li Conflitos, eu li assim, 3 parágrafos, aí parava assim, aí ficava. A minha mulher, tu tá lendo ou não tá lendo? Eu falei, tô no caminho, né? Sabe aquela coisa de dar aquela parada para digerir aquele negócio? E é uma pancada atrás da outra, vou te dizer. Mas é renovador. Ninguém muda porque lê um livro, mas a gente se descobre, a gente começa um novo caminho. Eu acho que vale a pena, Conflitos Existenciais. Tá? Deixa eu só dar uma passada pelo índice, se vocês não conhecem. Fala de coisa, olha só, coisa que ninguém tem. Preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, drogadição, tabagismo, alcoolismo, estresse. Não tem, coisa que as pessoas não têm, né? Eu acho que vale a pena ler, tá? Queria ler para vocês 2 paragrafinhos para a gente refletir. Olha o que Joana diz. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências anteriores, renasce, assinalando o sistema emocional com marcas infelizes resultantes desse processo. Então ela coloca a gênese, a psicogênese do ciúme, em geral, em vidas anteriores. Localiza com clareza isso. E ela diz, inquieto e sempre insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima. Em geral, o ciumento é uma pessoa que tem menor baixo, porque ela fica com medo de perder e tal, porque não acredita que possa sustentar sozinho. Eu estou aqui fazendo, né, a catarse, tá? Relaxa, segura aí. Permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. E aí a gente vai fazer o link importante com hoje, com os nossos miúdos, tá? Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas não são reações de segurança, mas ao contrário, de insegurança e de capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social de vida adulta. Bom, meninos, é o seguinte. Joana vai trazer para a gente que o ciúme tem muito a ver com a ideia de posse. Mas essa coisa da posse, essa necessidade de reter pessoas e coisas, tem muito a ver com vivências que a gente teve, sabe? São mecanismos complexos. O primeiro capítulo deste livro, Joana fala de fugas psicológicas, porque ela precisa mostrar para este leitor que muitas das vezes vai dizer, isso eu não tenho, porque é, na verdade, uma fuga que ele faz para não reconhecer uma dificuldade que ele traz. Então, ela já faz assim, vou te explicar como é que funcionam as fugas psicológicas. E ela fala de transferência, compensação, ela fala de um monte de mecanismos que é para dizer assim, te policia, porque daqui a pouco você vai estar enfrentando os teus conflitos e se você demole, você vai achar que fulano precisa ler isso. Sabe aquela coisa de vou mandar isso para o fulano, né? Você transfere para o outro. E aí, quando a gente dá aquele primeiro passo do reconhecimento, caramba, isso é uma maravilha. É uma maravilha. Porque eu digo assim, ninguém pode apontar dedo para ninguém. Amigo, isso é um mundo de provas e de expiações. Quem está aqui não está em missão, aquela coisa que, eu vim ajudar a minha família. Porque a minha família tem tantos problemas. Sabe aquela coisa do generoso perfeito que está ajudando todo mundo e tal? Não é assim, tá?
ontem, eu dou aula de direito de família ontem, sexta-feira à noite, né? Aula de direito de família. É um tal, menina, de ter desabafo. Ontem a aula foi sobre alienação parental. Já ouviram falar? A aula ontem foi sobre alienação parental. É um tal de ter fila depois da aula para ter atendimento fraterno. Que, olha, eu vou te dizer, porque na aula a gente dá o diagnóstico, né? Aí depois tem que ter o atendimento fraterno para a criatura não sair dali desequilibrada. É sério, o negócio é brabo. Aí ontem, a aula termina 10h20 da noite, eu saí 11h40. O vigia da universidade, ele me odeia. Porque já está tudo fechado, apagado. Ele agora está usando estrategicamente de apagar as luzes, né? Para dar um recado de que acabou, entendeu? E 11h40 ontem da noite, né? E aí, primeira coisa, o povo chega sempre, chega falando assim, porque minha mãe tem um monte de problema. A mãe tem problema, sabe? Não, que o meu marido é... Nunca vi alguém chegando dizendo assim, né, eu só tenho um problema grave de família, porque eu... Ninguém faz isso, impressionante, né? É porque quem vem buscar ajuda é sempre equilibrado, né? O problema está fora, é impressionante. Joana começa reconhecendo que existem mecanismos de transferência, compensação, de desequilíbrio que vão favorecer que você não enxergue que ninguém vive o que não precisa viver. Então, assim, quando a gente está falando de ciúme, não é só para aquele que se reconhece ciumento, é para aquele que às vezes ainda não se reconhece. E também para quem vive com o ciumento, porque aquele que vive com o ciumento também tem uma dificuldade nesta mesma seara, porque senão não estaria convivendo com uma pessoa que demonstra essa dificuldade. Entende o que eu estou falando? E quem não tem nem uma coisa, nem outra, nem a outra, relaxa que vai chegar a preguiça, a drogadição, o desequilíbrio, e vai chegar a tua vez, relaxa. Aqui tem para todo mundo, fica tranquilo. Tá? Eu vou abrir espaço de novo, alguém quer desabafar? Que, amigo, não tem jeito, é mundo de provas e de expiações. Em algum lugar tu tá nessa história. Tá? Tá? Então tá bom. Então todo mundo lendo Conflitos Existenciais, né? Olha, vou dizer para vocês... Fala, filha. Ler em conjunto. Você sabe que esse cuidado eu tinha. A gente fazia Evangelho no Lar. A gente faz, né? Mas digo assim, em algum tempo, quando fazia Evangelho no Lar, a gente aproveitava para lavar uma roupa suja, assim, sabe? Porque assim... Aquela ideia a espiritualidade está aqui, vamos aproveitar para resolver e tal. Acho péssimo, porque aquele é o momento de equilíbrio da família, não é momento para desequilibrar, né? Então, apesar de ler em conjunto, sim, até pode. Mas essa coisa terapêutica, eu acho que não pode acontecer nos momentos de reunião para criar a coesão, porque se você está ali junto para unir, a gente já corre tanto e tal, ainda vai sentar para brigar? Estou dizendo que não tem que discutir as dificuldades, mas tem que tomar cuidado com a estratégia do quando faz isso, né? Eu costumo deixar uns livros assim, de vez em quando, eu esqueço uns livros assim e tal, que vai que um pega e dá uma folheada, né? Vai guardar, abre naquela página, Jesus ajuda, né? Então... Eu deixo assim, uns conflitos existenciais, às vezes lá em cima, assim, por casa e tudo, às vezes a mulher dá uma olhada no negócio daquele. E aí tem que ter aquela sensibilidade para puxar, sabe como é que é aquela coisa do puxar? Não, mas eu estou dizendo, é também o outro, né? Eu faço meu ali, né? Mas às vezes também deixa para o outro. É melhor do que chegar e dizer, vamos ler isso aqui juntos? Que aí não dá certo não, normalmente, né? Bom, mas vamos lá. Vamos falar dos nossos miúdos? Quem tem miúdo até 7 anos? Tá. E os miúdos acima de 7 anos? Está dividido, é só para facilitar a minha vida, né? Então, tá bom. A gente tem que fazer time dos menores de 7. É que também tem gente que levantou 2 braços, né? Porque está nas 2 situações, eu reparei. Quem tem menor de 7, quem tem maior? Mas deu intervalo, né, amigo, também, às vezes, né? Tem gente que dá intervalo, né?
Bom, é o seguinte, nós somos responsáveis pela primeira formação dos nossos filhos, né? A psicologia reconhece a importância do que se vive nesses primeiros 7 anos para a construção psicológica do indivíduo, inclusive na fase adulta. É desesperador você chegar, às vezes com uma questão sua, né, ao psicólogo, e o danado do psicólogo roda, e quer saber como é que era a tua mãe, como é que foi a infância, como é que... Eles voltam para lá, não é isso? Quando eles vão fazer anamnese, não tem uma coisa de rodar e perguntar a origem e tal, e você vai para resolver o problema do filho, mas ele quer saber do marido. Não tem essas coisas assim? Tem ou não tem? É ou não é? Por que isso? É para gastar hora e ganhar mais, é isso? Por que eles fazem isso? Quem me ajuda? Porque a gente precisa reconhecer que aquilo que nós vivemos nesta primeira infância é fundamental para determinar certos comportamentos que o indivíduo vive ao longo de toda a vida adulta. Então, se a gente tem miúdo nessa fase, a gente tem que ter cuidado dobrado, triplicado, que você puder fazer para dar a ele um contexto familiar de maior equilíbrio para que o efeito colateral seja menor. Não gera culpa, não, porque não tem quem passe pela infância sem acumular questões dessa natureza. É impossível. Para isso, ele precisava ter como mãe Joana de Ângeles e como pai Francisco de Assis. Né? Mas eles já estão numa fase que não tem mais família. Então não tem jeito. Quem tem família, quem nasceu de pai e mãe, né? Todo mundo, vai ter pai e mãe que vai colaborar, contribuir de alguma forma para algum tipo de conflito. Mas é assim que funciona. Isso é proposta terapêutica espiritual. A reencarnação é uma proposta terapêutica de aprendizado, de crescimento. Agora, é dever daqueles que assumem a paternidade e a maternidade a reflexão sobre essas questões e o trabalho de si mesmo para reduzir os efeitos que a gente possa gerar para essas crianças. Muitos transferem, por isso eu estou falando de transferência e compensação, dois dos principais mecanismos, né, de fuga psicológica. Porque muitos transferem para os filhos algumas dificuldades que são suas no sentido da posse. Vamos lembrar que na infância o ciúme se manifesta menos com pessoas e mais com coisas, certo? E como a gente tem lidado com essa questão do apego. Tudo bem, é da infância, é natural, é característico da infância essa coisa do meu, porque a criança está numa fase em que ela está deixando de projetar apenas nela e na mãe, né, naquele egocentrismo, que na verdade dá uma pegada nele mãe, que é um pacotinho, né? E ele está começando a projetar na sociedade as suas necessidades. Então, nesse primeiro momento que ele é muito egocêntrico, o miúdo vai acabar necessariamente dizendo, isso é meu, não quero que ninguém pegue, não sei o quê, isso é natural, tá? Mas esta é a fase em que pese ser natural, em que a gente precisa trabalhar com ele a autoestima dessa criança. A gente precisa trabalhar a autoestima. Porque se ele acreditar que ele pode perder, e sem aquela coisa ele não é completo, porque ele só se completa naquela coisa, seja coisa ou pessoa, seja lá o que for, ele vai gerar um mecanismo de que, para ser feliz, ele precisa disso. Para estar bem, não sei o que, ele precisa daquilo. E ele vai acostumar a fazer isso a vida inteira. Vida inteira. Daí porque muitas pessoas buscam metas materiais e não existenciais. Olha, eu trabalho com concurso, né? E são concursos difíceis, né? Na área do direito, magistratura, MP, defensoria, muito difíceis. Que a pessoa tem que fazer assim, abrir mão de muita coisa, estudar muito tempo. É uma estrutura sui generis, eu diria, dentro da própria estrutura do concurso. E é curioso como adulto, tudo adulto, maduro já, chega com um discurso, às vezes eu percebo, né? E vou lá no ponto e digo assim, você quer fazer concurso para quê? Para tal coisa. Por que você quer fazer concurso? Assim, a gente vai perguntando com quem quer, né? E aí a gente percebe o quanto as pessoas só têm metas materiais.
Ah, eu quero porque, estabilidade. Ah, porque não sei o que é o salário. Ah, porque o conforto. Ah, porque... Quando a pessoa não agrega meta existencial à meta material, das duas uma, ou você não alcança a meta material, ou se alcança, alcança em tal desequilíbrio que não vale a pena. Eu costumo dizer, o povo às vezes vai ganhar salário de 20, 30 mil para pagar psicólogo, psiquiatra e medicamento. Porque destruiu tanta coisa para chegar até lá, destruiu tanto, perdeu tanto, abandonou tanto, que quando chega, olha para trás e diz, caramba, não valeu a pena, estou infeliz. Entende? Os relatos de que, minha família me abandonou porque eu só faço estudar, minha família não sei o quê, os meus filhos não... Sabe? Porque não conseguem aliar meta material à meta existencial. Razão porque, eu vou repetir, estar aqui é, no mínimo, o reconhecimento de que a gente precisa de alguma coisa para além do que é material. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós somos junção de espírito e matéria. E se nós somos junção de espírito e matéria, nós precisamos ter preocupações materiais e precisamos ter preocupações espirituais. E grande parte, eu diria, por baixo, sendo generoso, 80% do nosso tempo a gente só dedica a questões materiais. Eu estou errado? Quanto tempo do seu dia você tira para refletir sobre se você está dando conta do que você veio fazer nessa encarnação? Se você está sendo generoso e suficientemente dedicado às pessoas próximas e desconhecidas que precisam de você, se você está reconhecendo, num processo de autoconhecimento, as suas dificuldades e se dedicando a trabalhá-las, se você está meditando sobre as suas metas, como fazer, como realizar, se você está fazendo o que a gente chama de caridade ostensiva, que na verdade é um trabalho de ordem espiritual, porque a espiritualidade conta com esta tua presença, essa tua ação. Então, quantos de nós gastam do seu dia para essas questões? Então, nós temos em si mesmos, nas nossas naturezas, um desequilíbrio das metas material e existencial. O brabo é que a nossa vida material é muito menor em termos de proporção do que a vida espiritual. Quanto tempo dura uma encarnação? 90, 70, 80, 100, 60, 40? Tá, beleza. E quanto tempo você fica na erraticidade se preparando para voltar? Então, olha só, olhar para trás e dizer, caramba, eu fui lá para resolver essas questões, rodei, fiquei só no que é material e voltei de lá com uma bagagenzinha miudinha, sabe? Agreguei quase nada à minha experiência. Aí o indivíduo vai, volta, mas quando vai, vem, né? Vai do ponto de vista da erraticidade, do ponto de vista daqui. Quando o indivíduo vem, é uma coisa impressionante, a gente esquece e volta toda a nossa energia para o que é material. Não estou recomendando que a gente se torne hippie, não, tá? Largar de trabalhar, não é nada disso. É dar equilíbrio. E equilíbrio não precisa ser 50-50, não. Não precisa. Mas equilíbrio não é 10... Porque assim, a criatura tira o sábado de manhã para trazer o filho à evangelização. Segura a onda, que agora eu vou falar. A criatura tira o sábado de manhã para trazer o filho para a evangelização de 10 a meio-dia e passa a semana inteira tranquilo, porque eu fiz a minha parte. Não fez. Não, está entendendo? Não, tipo, não fez. Falei, pronto. Porque, gente, se você acha que a evangelização sozinha vai dar conta de educar espiritualmente seu filho, não vai. Não vai. A evangelização é um momento fundamental para que o seu filho desenvolva, no mínimo, compreensão da relação que ele deve ter com a sua religiosidade. No dia que meu filho se acidentou, foi muito difícil a gente ficar ali 40 minutos no chão esperando, ele dizendo que não consegue mexer nada. Meu filho, mexe o pé. Não consigo, pai. Pai, está doendo, me ajuda a fazer alguma coisa. Está doendo muito. Está doendo onde, filho? Tudo. Engessou tudo, né? Estava realmente doendo tudo. Estava realmente dando tudo. Estava tudo fraturado, né? Então, e mexe? Não mexe, pai. Não mexe. Aí tá. Aí, quem chegou primeiro? A ambulância do plano de saúde? Não. Quem chegou primeiro? A ambulância do SAMU, né? Para onde ele foi levado?
para o Getúlio Vargas. Hospital Getúlio Vargas na Penha. Conhece? Não? Não recomendo não, tá, gente? Recomendo não, tá? Amiga, 4 horas lá dentro para fazer o primeiro raio-x. Tá? Aí a gente olha e é o momento em que a gente tem que dizer assim, o que está acontecendo? Né? Qual é a função disso tudo? A gente, em momentos agudos da vida, e a gente agora teve mais uma oportunidade de refletir sobre isso, se a gente não tem crença religiosa sólida, você enlouquece. Alguém quer desabafar? Porque vocês já viveram momentos difíceis, é ou não é? E naqueles momentos muito difíceis, e às vezes esses momentos estão acontecendo agora, é ou não é? Você olha e diz assim, nada dá certo, Deus não existe, e você começa a questionar a essência de tudo. Você perde o rumo. Entende isso? Então, isso, os nossos filhos, base religiosa, para eles terem equilíbrio para enfrentar as dificuldades, porque eles vão passar. Porque, desculpa dizer também, mas seus filhos vão passar por muitas dificuldades, porque ninguém deixa de passar. Ninguém. Não tragam seus filhos para a evangelização achando que eles serão blindados, que nada vai acontecer na vida deles toda e daí por diante. Não é isso o que a relação com o sagrado promete. O que a compreensão de Deus oferece é amparo para o enfrentamento dos momentos difíceis. A garantia de que você vai passar por esses momentos com equilíbrio. E eles vão passar. É isso o que a relação com o sagrado oferece para a gente. E eles não recebem isso dentro de casa. Não achem que falando de Deus para o filho de vocês, eles vão desenvolver isso. Eles precisam estar aqui na evangelização, sim. Mas isso é um passo. Não é o único. Não é o único. Se nos momentos difíceis você demonstra ostensivamente para o seu filho desespero nos momentos de dificuldade, é isso que ele vai carregar para toda a sua experiência de vida adulta. Certo? Então, eu digo, não há momento mais adequado para você dar exemplo para o seu filho do que quando as coisas estão difíceis. Porque quando as coisas estão fáceis, eles não precisam de exemplo. Eles estão vivendo o que é naturalmente confortável. Exemplo é nos momentos difíceis, principalmente. Exemplo é toda hora, né? Mas os exemplos que marcam personalidade são aqueles vividos nos momentos difíceis. Eles fizeram, perto da minha rua, uma contramão. Inventaram uma contramão, né? Fizeram uma mão única ali, que me faz hoje andar quase 1,5 km para poder chegar à minha casa, a mais do que eu fazia, por conta de não poder entrar naquela rua. Na prática, tem uma placa lá e ninguém respeita aquela placa. Todo mundo entra, sabe, como se ninguém tivesse posto aquilo ali. Entendeu? Porque eu também não vejo sentido naquela contramão. Não vejo, mas está lá. A placa está lá. No dia que a gente saiu do hospital, que a gente foi com o miúdo para casa, a gente, foi 1 hora, né, que a gente pegou um engarrafamento, e foi 1 hora. E ele chorava de dor, porque no carro, desconfortável, não dá muito jeito para quem, né, doía tudo. E ele chorava, não aguento mais, chega em casa, mas também se corre mais, ai, o buraco, não tem quase buraco, né? Então, tal. Aí eu chego à contramão, não é isso? E ele me diz assim, pai, você vai entrar aqui, não vai? Eu falei, não vou. Aí começa a chorar dizendo, você não se importa comigo. Você não me ama, pai. Aquela coisa, sabe? Eu estou cheio de dor, todo mundo entra aqui e você não vai entrar. Não, meu filho, eu não vou entrar aqui. Aí a minha mulher faz coro, olha só. Vou desabafar. É um absurdo. Entra aí. Não vou entrar. Sabe? Não vou entrar. Aí eu aproveitei 1,5 km para dizer para o meu filho, olha só, dar a volta num dia que está tudo bem é natural, não nos custa. Hoje nos custa, mas se você precisar de ter
a ideia de que a lei precisa ser respeitada, independente de eu precisar ou não, é este o momento. Então você pode achar que é porque eu não te amo, mas antes de tudo é porque eu te respeito. Então entenda como você quiser, eu sei o que eu estou fazendo. Entende? Porque se a gente não exemplificar essas coisas para eles, a gente só faz o certo quando está conveniente fazer o certo. Entende o que eu estou falando? Então olha só, se a psicogênese do ciúme está ligado à posse, e é um comportamento infantil, de você achar que você merece tudo, porque a vida tem que te ajudar, tem que te contemplar, tem que te facilitar e tal. E quando não faz, você se sente no direito de reter as coisas que estão em volta de você, porque você merece isso, porque você tem posse sobre pessoas e coisas. Este comportamento infantil que vem, ele tem que ser interrompido. E a gente tem que mostrar para o miudinho que, se ele traz isso como propensão, ele vai ter que trabalhar isso. Porque você não muda a maneira de ele fazer. A gente não tem essa... Ninguém transforma ninguém pela modificação compulsiva, sabe? Aliás, por que eu digo compulsivo? Porque tem pai e mãe que fica ali. Não faz, não faz, não faz. Aí termina o dia. A criatura está exausta, cansada. Mãe tem isso, né? Pai não muito assim, mas mãe tem isso. Não faz, não briga, larga seu irmão, não sei o quê, não pode brigar. E fica naquilo, compulsivamente ali, falando, repetindo. No final do dia, o pai chega a casa e diz, acorda, que eu não aguento mais. Aí larga, entrega. Não, fala, filha. Aham. 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 Sim. Ela primeiro. Aham. É. Claro. É claro que existem prioridades, né? As prioridades devem ser reconhecidas como prioridade. Disso ninguém duvida. E criança tem prioridade em relação a adulto e idoso. É a lei quem diz isso, não sou eu quem o digo, né? Porém, eu vou dizer, a gente precisa ter dimensão dessas atitudes que a gente toma em cada circunstância pequena da vida, porque senão a gente vai jogando tanta mazela para eles, para os filhos, que a gente não se dá conta, eles não se dão conta, mas isso governa a vida deles. É curioso como esses conflitos, muitas das vezes, não são conflitos com os quais a pessoa tem que lidar. É quase que o conflito quem lida com a pessoa, porque o conflito determina a história da pessoa. E a gente precisa refletir sobre essas questões. E isso a gente não faz aqui com profundidade no curso de paz, a gente faz nos cursos da casa, nos horários regulares. Razão porque eu sempre sustento, trazer filho e evangelização é indispensável, mas não é suficiente. Porque ali a gente está... Nosso foco hoje, aqui agora de manhã, são eles. Não é isso? A falange que trabalha aqui de manhã é toda voltada para as crianças. Os adultos são ajudados, socorridos e tal, mas esse é o trabalho, não vou dizer secundário, mas é o plus, é o paralelo, né? O trabalho principal agora de manhã são as crianças. E a gente tem trabalhos específicos para tratar dessas nossas questões que refletem neles. Tratamento espiritual, curso na casa, mesa mediúnica, são momentos em que a gente precisa estar. E a gente não busca as nossas questões espirituais, tá? A gente precisa exemplificar para eles uma conduta respeitosa, diferente daquela que eu vivi na minha infância, porque nasci católico, né? E aí eu me lembro daquela reverência que a gente tem com a questão do templo, né? De fazer o genuflexo para entrar, de não sei o que para sair, de blá, blá, blá. Mas é um respeito exterior, né? Você pode pensar o que quiser, portanto que você esteja calado. Né? Se estiver calado e sentado, tá bom nada, a gente tem que trabalhar a ideia do que você está pensando, do que você está vibrando, do que você está buscando, né? Isso tudo a gente precisa trabalhar com os nossos miúdos. Quando eles entram nesta casa, são 2 horas, 2 horas e meia da semana em que eles têm a oportunidade de ter um encharcamento do seu perispírito em fluidos positivos.
A gente tem que ter muita cautela com como a gente lida com essa conduta respeitosa com o templo, mas não é esse respeito da vênia, é o do respeito do meu filho. Vamos aproveitar este momento para que, enquanto a gente está aqui, a gente pensar nas coisas importantes para a gente, a nossa saúde e tal, porque a gente não vai ter essa ambiência em nenhum outro lugar ao longo da nossa semana. A gente não vai ter. Então, são pequenas coisas que a gente vai vendo que vão se consolidando. Chega a adolescência, vamos para a segunda metade do negócio. A coisa já está mais ou menos arrumada. A doutrina espírita fala, muitos autores falam, da importância que tem os 7 primeiros anos. Tá? Porque é o momento em que ele está naquela consolidação da encarnação, essa ligação mesmo do perispírito com o corpo material, ele vai consolidando, consolidando. Depois dessa idade, a coisa já está mais consolidada, tanto que muitos fenômenos mediúnicos, de clarividência, clareaudiência e tal, que observa nas crianças muito pequenas, vão sumindo na fase, eles vão ficando meio tijolo, assim, né, na adolescência, porque realmente aquela consolidação do processo reencarnatório diminui. Claro, se ele tem uma mediunidade ostensiva, isso vai continuar, mas se ele não tem uma mediunidade ostensiva para ser trabalhada, isso vai sumindo progressivamente, que no comecinho é muito comum a criança menor ter, né? Então, chega nessa fase, a fase da adolescência, a coisa complica naturalmente, e aí tem umas questões para a gente refletir. Na adolescência, eles começam a namorar, não começam? Né? Que, aliás, deixa eu dizer que não precisa adiantar isso. Eu vejo, com pesar, pais de meninos em especial, né? O menino tem 4, 5, 7 anos, é tua namorada, e não sei o que e tal. Entende que a afetividade e sexualidade começando antes da hora causa desequilíbrio. Amigo, não antecipa o que não precisa ser antecipado. Essa coisa de dizer no trabalho que seu filho de 5 anos está namorando é ridículo. Hoje eu estou falando as coisas, né? Desculpa aí, mas estou falando. É ridículo, as pessoas riem, mas acham ridículo, tá? E isso gera um desequilíbrio para o seu filho que você não tem ideia. Depois ele não encontra uma criatura que o ature, porque ele é sexólatra, ele é um ogro, né? Mulher hoje, amigo, mulher hoje sabe o que é bom. E ela não atura homem insuportável e tal, não tem mais. E quem atura é porque tem problema também, tá? Então, assim, pensa no equilíbrio do teu filho para a vida inteira. Esquece as tuas necessidades, porque é, no mínimo, infantil o indivíduo tentar forçar uma sexualidade numa criança de tenra idade, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Ele chega à adolescência e aí vai começar a namorar. Mas o meu amigo quer falar antes, desculpa. É. Claro. Uhum. Não tenha dúvida, tem alguém incentivando isso. Não tenha dúvida, porque eles não têm isso. Se não houver a influência externa, eles não têm esse negócio. Até os 7, 8, 9, não tem isso. Não tem isso. Pelo contrário, os meninos em especial, você começa aquela coisa assim, ai, que nojo, não sei o quê. Tem a fase do nojo, né? Ai, tá bom, deixa crescer. Né? Menina é chata, menina é insuportável, beijar, ai, que nojo beijar, né? Essa é a condição natural da criança. Essa é a condição. Mas já está na adolescência. Aí não tem jeito, amigo. O negócio vai acontecer. Como é que você prepara o seu filho e a sua filha para esses relacionamentos? Porque o ciúme, ele pode ser muito estimulado a partir daí. Muitos já manifestam relações de ciúme desde esta idade. Que contribuição você está dando para resolver este conflito? Se eu preciso contribuir, eu preciso conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer para saber lidar. Eu me lembro que tem uns dias aí, essa semana, meu filho voltou para a escola, né? Está de ouvinte, está confortabilíssimo para ele, não posso escrever, não posso carregar nada, não posso,
está todo engessado, né? Tirou o gesso da perna, pode ir para a escola, que agora já está andando, né? Mas está com os 2 braços engessados. Aí foi para a escola. Aí ele veio me dizer que um amigo pegou o lanche dele. Porque tá indefeso, né? Eu ri muito. Roubaram teu lanche. Ai, gente, a minha mulher fica danada da vida de eu rir dessas coisas. É engraçado, fiquei imaginando ele não podendo reagir, vendo o lanche ir embora. Aí, deixa eu te dizer, a minha mulher, eu vou lá amanhã porque isso é um absurdo, que não sei o que blá blá blá, como é que ninguém, o menino está todo engessado, não vê que o menino está com fome? Mãe, aí digo, realmente é inadequado. Mas filho, tem mais, né? Mas filho, o que você sentiu? Ele disse, pai, não estava nem com fome. Tá vendo? Deixa de exagero, ele nem estava com fome. A gente tem que aprender, escuta o que eu estou te dizendo, abre teu coração. A gente tem que aprender, quando um consegue, tudo bem, o outro não consegue, a gente vai trocando, sabe? Enxergar o que de aprendizado eles tiram de cada vivência. Porque se nesses momentos você só reage, dizendo, eu vou lá, que eu vou resolver, vou ameaçar, vou não sei o quê, você está ensinando a ele que a única maneira de resolver os seus conflitos é pelo desequilíbrio, é pela ameaça. Não estou dizendo que você tem que ser passivo, você não tem que cobrar, você como consumidor, você como pai, você tem que cobrar tudo isso, não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é, faça, vai até lá e reclame. Sim. Digo, olha, queria que você tivesse atenção, porque pegaram o lanche dele e tal, e é uma situação que merece atenção. Beleza. Mas antes disso, ao reagir, aquela coisa do primeiro momento, isso é muito importante. O que você vai ajudar o seu filho a compreender com aquele momento de conflito? Certo? E na adolescência, os adolescentes são muito coesos, eles vivem tão juntos, que às vezes eles vêm em grupo, você acha que são 5, são 15. É ou não é? E sempre juntos, e se abraçam, e não sei o quê, tem essa coisa do contato, né? Eles têm essa coisa do, que tu olha, acha até estranho, né? Meu Deus, mas está muito agarrado, o que é aquilo? Você fica tenso, né? Mas é da idade, eles ficam muito juntos, e tem essa coisa do contato e tal. Na adolescência, é muito importante a gente ter aquela atenção de como é que a minha filha, por exemplo, está reagindo na relação dela com a amiga. Quando ela fica extremamente chateada, porque a amiga fez não sei o que com o outro e não fez com ela, é o momento de você dizer para ela, mas minha filha, ela é sua amiga? Tem certeza? Tenho. E você é amiga dela? Porque quando ela quer estar com alguém, e você não quer que ela seja plena, porque quer que ela esteja contigo, você está retendo uma pessoa. E isso demonstra um sentimento de posse, minha filha, que você tem que trabalhar. Por que você está pensando desse jeito? Você gostaria que alguém determinasse com quem você age, sai, daí por diante? Porque quando eu digo que você não pode, isso não pode, você fica chateada comigo. Mas você está fazendo isso com a sua amiga, por exemplo. Então, é o momento em que eles começam a experimentar ou colocar em prática aquilo que começa a eclodir com muita força. Então, pai de adolescente tem que estar atento a tudo. Eu digo assim, tá o telefone, escuta o que ele está dizendo. E diga que está escutando. Bom, essa história do meu filho não poder usar o WhatsApp, quando eu liguei lá o negócio, tinha umas 500 não sei quantas mensagens de WhatsApp. Aí eu fui lá e digo assim, vou ler para você. Não, pai, não precisa. Precisa sim. Por que não precisa? Por quê? Tem alguma coisa escondida aqui que eu não possa ver? Outra coisa, não tem o que eu não possa ver. Agora, de uma certeza você tenha. Eu vou te dizer que estou olhando, porque eu não preciso mentir, eu não preciso da sua autorização para olhar seu WhatsApp. Quem manda nesta casa sou eu. Você tem WhatsApp porque eu deixo, porque se eu entender que não deixa, que não é bom deixar, eu vou tirar. E não importa que todo mundo tenha, eu estou me lixando para isto. Então, olha só, você tem WhatsApp porque eu deixo. E eu vou ler para você. Eu não quero saber, então eu vou ler sozinho. Pronto. Não tem problema. Você não confia em mim? Confio, só que você tem 10 anos e confiar em você, eu confio. Mas você ainda não tem maturidade para governar a sua própria vida. Então, eu preciso atuar de maneira
persistente para que você, que é uma pessoa em quem eu confio, esteja sempre caminhando bem. Porque você é ótimo filho. Eu estou orgulhoso da maneira como você vem se comportando, da maneira como você lidou com todas as suas dificuldades e aí por diante. Mas você é uma criança, entendeu isso? Eu não te exijo que você faça coisas de adulto, não é isso? Eu não te dou obrigações de adulto, mas você não terá direitos de adulto. Você tem direitos de criança. E entre os direitos de criança não está o sigilo. Não está o sigilo. Aliás, desculpa, se eu estou errado, Jesus que te desse outro pai, mas me deu. Entendeu? Então assim, tá ruim para você, reclama com Jesus. Porque isso não dá para mudar mais, meu filho, só reencarnando, tá? Então o negócio é o seguinte, quando você alcançar a sua maioridade, você tem uma autonomia legal, mas a autoridade paternal eu continuarei tendo, então que se dane o Código Civil. Você está entendendo? Porque quem manda aqui dentro sou eu e a sua mãe. Na verdade, na verdade, eu até brinco dizendo assim, eu tenho levado para cá, fala filho, fala. Eu tenho dito o seguinte, eu tenho levado para casa a experiência profissional, né? Então, eles têm brigado muito, assim, que eles estão na fase da autonomia, então eles brigam. E aí veio, pai, que não sei o que, blá, blá, blá. Chama o fulano lá que eu quero que ele contradite. Então fala, tempo para falar. Falou e tal. Aí, às vezes eu decido, né? As coisas lá e tal. Aí daqui a pouco eu vejo que está diferente. Mas é porque a instância superior, né? O STF já decidiu diferente. E o que dá raiva, gente, é que ela tem sempre um excelente argumento para dizer que daquele outro jeito é melhor, né? Mas assim, a gente respeita muito as decisões do outro. É que eu chego e digo, mas no dia seguinte o contexto já é outro, né? Então a regra já pode ser outra, né? Então, mas a gente faz tudo isso com muita leveza. E quando eu também não concordo, que acho que não foi boa a mudança, eu chego para a esposa e digo assim, olha só, não foi boa, não foi boa. E outra coisa, mesmo que tenha sido melhor, eu disse que foi daquele jeito, e da próxima vez, mantém isso, por favor, para que ele também compreenda que não é só a mãe que está em casa agora 24 horas, né, por tempo indeterminado, cuidando, que tem autoridade. O pai está fora, mas o pai também tem autoridade. Então, a gente discute todas essas coisas com muita leveza, né? Precisa dessas coisas. Por quê? Repito, eu me lembro como, inconscientemente, de vez em quando eu me pego fazendo coisas que o meu pai fazia. E se eu puxo pela lembrança, eu dizia, isso eu nunca vou fazer na minha casa. Aí eu estou lá olhando de, caraca, eu estou fazendo isso. Eu não acredito. Não é? E aí, uma coisa que eu aprendi que dá muito certo com essa pré-adolescência, adolescência, é reconhecer que está errado. Porque na cabeça do adolescente, um dos problemas com os pais é que eles não têm condições de diálogo porque os pais acham que eles estão sempre errados e os pais sempre certos. Eles têm alguma razão disso. Porque a gente nesse afã, encostei a boca nessa coisa. O cheiro tá, não, não tá, né? Tá puxado. Tem que fazer, hein, ô Rafa? Fala pro povo fazer uma coisa chamada higienização aqui, que tá puxado, amigo. Menina, não, é natural que a pessoa vá falando, o povo cospe e tal, né? Mas assim, de ciclo em ciclo, dá uma melhorada aqui. Cheiro horrível, menina. Tá bravo, tá difícil até de concentrar. Bom, aí deixa eu voltar para a gente fechar. Reconhecer que está errado. Vocês sabem que quando a gente escuta os meninos do grupo jovem, cara, está lindo esse grupo jovem de agora. A gente teve um problema importante na quinta-feira, que era, olha que problema gostoso, não cabia na sala. Sério, a gente teve que remanejar as turmas, porque não cabia. E o grupo jovem é uma delícia, que eles não ficam sentadinhos assim, eles ficam largados no chão. Mas já estava se empilhando, fazendo o segundo andar, sabe? Aí, gente, não cabe mais, tem que aumentar. Eles foram para a maior sala, aqui em cima, aquela sala grandona que fizeram ali, naquele espaço que havia não existe mais, porque está pilhado de gente, pilhado de gente. Ótimo isso, né? Ai, obrigado, Rafa, que pena que já está acabando. Você podia ter tido essa ideia antes.
Aqui está melhor, Rafa. Você vê que nunca está satisfeito, né? Pelo menos a prece vai ser mais limpa dessa vez, que tá... A gente tem uma coisa assim, às vezes meio feminina, né? Uma coisa mais de cuidados, assim, mais... olha, gente, olha, se você estivesse solteiro, tu não pegava mais ninguém aqui dentro, hein? Essas falas machistas, não, evita. Evita a fala machista, filho. Pega muito mal, né? Quem está solteiro em especial, é o quê? Ele está em aprendizado, né? Na próxima ele vem melhorzinho, né? Vamos fechar dizendo o seguinte, meninos, que sejamos exemplos, certo? Mas não cobra, não culpa. É que eu fiz, não. É daqui para frente. Daqui para frente. Porque todo mundo está em aprendizado, você tem o direito de errar, tá? Tem o direito de errar, mas a gente tem o dever de buscar, tá bom? Muita coisa, não deu tempo de fechar, nunca dá, mas eu espero que tenha sido útil. Que Jesus abençoe vocês. Alguém quer fazer prece? Não, faço eu. Então tá bom. Amigo Jesus, Mestre, que nos ajuda e nos ampara em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Queremos te agradecer por nos oferecer esta casa como ponto de amparo para as nossas necessidades. Nos momentos de dor, é para esta casa que nós projetamos toda a nossa energia de pedintes que ainda somos. Porque sabemos que aqui existem incontáveis trabalhadores que mobiliza igualmente incontável quantidade de energia para o nosso crescimento, para o nosso bem, para a nossa renovação, para o nosso aprendizado. A existência desta casa, nas nossas vidas, no equilíbrio das nossas famílias, é de uma relevância que a gente não consegue dimensionar. Queremos te agradecer pela oportunidade de encaminharmos os nossos filhos dentro de uma realidade melhor do que aquela que nós próprios vivemos. Mas nós nos reconhecemos como ainda espíritos atrasados que precisamos de teu auxílio. E é por isso que pedimos o teu apoio, o teu amparo, a tua presença contínua junto de nós. E reconhecemos que o nosso potencial é imenso. A nossa capacidade de realização é muito maior do que aquela que a gente imagina. Fortalece a nossa capacidade de realizar. Em especial, em momentos de dificuldade como esse que a gente vive. Que a palavra de crise, que a palavra de dificuldade, que a palavra de pessimismo não atinja o íntimo da nossa alma. Que a gente consiga reconhecer em cada oportunidade um aprendizado a ser somado à nossa experiência. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos e fazei de nós instrumentos da tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Excelente sábado, meu povo. Fiquem com Deus, divirtam-se.